Está no ar, o Jornal Regional. Estamos iniciando mais uma semana do Jornal Regional, trazendo para você o que é notícia nas cidades e no país. Confira as manchetes de hoje. Blogueiro acusado de extorquir políticos na Baixada Fluminense está preso. Festival de Inverno vai trazer grandes shows a Teresópolis, Petrópolis, Rio das Ostras e outras cidades do estado. Centro Universitário Unifeso vai inaugurar polo no 1º distrito de Magé. Carros antigos fizeram a festa do público e dos colecionadores em Guapimirim. Júri popular absolve suspeitos de desaparecimento de jovem em Rio das Ostras. Estas e outras informações das cidades e do país, o plantão policial, a previsão do tempo, esporte e muito mais, agora no Jornal Regional. Estamos iniciando mais uma edição, mais uma semana, agradecendo a sua companhia. Bom, o blogueiro e empresário Igor Patrick de Souza, de 29 anos, morador de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, encontra-se preso. Ele foi detido no dia 13 de junho, na Barra da Tijuca, por policiais civis da Delegacia de Atendimento Policial do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Isso porque ele é investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática e é acusado de chefiar uma organização criminosa desde 2017, no sentido de extorquir políticos e empresários da Baixada Fluminense e também da Baixada Litorânea por meio de fake news. A prisão foi requerida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro no dia 2 de junho, como forma de fazer o réu parar de praticar delitos. Igor Patrick também é denunciado por falsidade ideológica, uso de documento falso, crime contra a fé pública, crime contra a administração pública e também comunicação falsa de crime. Bom, além de Igor Patrick, o Ministério Público do Rio de Janeiro requereu a prisão de Felipe Dias Dodó, Andressa Aline Pimentel de Carvalho, Rodrigo Menezes de Vasconcelos e Daniela Jesus da Silva. Todos são acusados de integrar a mesma organização criminosa para plantar notícias falsas e chantagear e extorquir pessoas públicas, tanto políticos quanto empresários. Bom, falando de Magé, após encontros de preparação, na última sexta-feira, dia 7, aconteceu a 13ª Conferência Municipal de Assistência Social. Foi realizada no Magé Tênis Clube. A secretária de Assistência Social, Flávia Gomes, reforçou a mudança do cenário no setor em Magé. Segundo ela, Magé vive hoje uma realidade muito diferente da encontrada há 2 anos e meio atrás. A assistência social de Magé tem caminhado, conquistado seu espaço e garantido aos munícipes os direitos sociais que precisam. A conferência para todos, com o objetivo de discutir propostas para ampliar e garantir o acesso às políticas da assistência social. Dessa maneira, participaram entre os delegados os trabalhadores do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, do equipamento da assistência das entidades, organizações sociais, como a Pestalozzi, e também para os usuários dos programas sociais do município, do estado e do governo federal. Também participaram do encontro, entre outras autoridades e representantes, Eniane Luzia Francisco, da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, Valdec Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Magé, Lúcia Helena Santos, representante dos usuários da política de assistência social. Bom, vamos seguindo com o noticiário dos municípios e destacar que a Secretaria de Turismo de Guapimirim abriu credenciamento para ambulantes e artesãos que queiram vender seus produtos durante o Festival de Inverno, que acontece entre os dias 3 e 6 de agosto. O prazo de inscrições vai até esta quinta-feira, dia 13, ou enquanto durarem as vagas. O credenciamento deverá ser preenchido no formulário Google Docs. Para isso é preciso ter uma conta no Gmail. Os ambulantes e vendedores em barracas que queiram comercializar bebidas, alimentos e doces na Praça Paulo Terra, no centro, devem se cadastrar. O expediente durante todos os dias de evento será das 18 às 23 horas. Para ambulantes, serão disponibilizadas 6 vagas
Para vendedores em barracas de bebidas e alimentos, mais 14 vagas. Para ambos os casos, os sorteados selecionados deverão pagar o documento de arrecadação de Guapimirim. Bom, queremos destacar, que continua até o final de julho a comemoração dos 132 anos de Teresópolis, mas óbvio que nos últimos dias houve um destaque maior com a realização de eventos, como já falamos anteriormente, como a sessão solene da Câmara Municipal de Teresópolis, o show da cantora Fernanda Abreu na Praça Olímpica e outras atividades. Você pode acompanhar a programação que vai até o final do mês de julho, ainda comemorando o aniversário de Teresópolis, através das redes sociais e também do site oficial do município. A equipe da nossa web.tv, parceira aqui do Jornal Regional, acompanhou o desenrolar da campanha SOS Fischer, voltada para atendimento à população daquela comunidade carente em Teresópolis. Confira a matéria. É louvável ver empresas como a SEDAI Teresópolis se mobilizando para ajudar as comunidades em momentos difíceis. A campanha Todos pelo Fischer foi uma iniciativa importante para auxiliar os moradores e trabalhadores afetados pelo incêndio no lixão de Teresópolis. É ótimo saber que a entrega dos alimentos e todos os materiais de higiene pessoal e roupas foi bem recebido pela presidente da Associação de Moradores do Fischer, Adriana Paganotti. A atuação dela na distribuição das cestas para as famílias necessitadas é fundamental para garantir que os recursos cheguem às mãos das pessoas que mais precisam. Eu agradeço muito, essa campanha da SEDAI, em parceria aqui com a associação, foi de muita, porque assim, custou a chegar, do setor público, e não é só os catadores, tá, gente? Envolve gente que recicla aqui nas recicladoras aqui do... Então, assim, atingiu essa cadeia, é muito grande do lixão e está ajudando muito. Petrópolis começa a semana com vacinação de rotina contra a Covid-19 e também influenza. Uma oportunidade de colocar o esquema vacinal em dia. Você confere aí no banner que aparece na tela os locais de vacinação. Vale lembrar que o horário para atendimento vai de 9 às 15 horas. Mudando de região, vamos falar que em Rio das Ostras, o Corpo de Bombeiros foi acionado no sábado, dia 8, para conter um incêndio em uma área externa, numa escola municipal. Felizmente, ninguém ficou ferido. O acidente ocorreu durante festa julina na Escola Nadir da Silva Salvador, no bairro Village. O incêndio foi em uma das barracas. De acordo com a prefeitura, o incidente foi envolvendo uma fritadeira. As chamas foram controladas, mas a festa precisou ser interrompida antes do esperado. A prefeitura informou que a Defesa Civil esteve no local na tarde do sábado para realizar uma avaliação completa da situação, a fim de garantir a segurança de todos os envolvidos e tomar as medidas necessárias. Bom, vamos agora trazer notícias do estado e do país. A gente começa falando por uma lei na cidade do Rio de Janeiro, na capital fluminense. A lei entrou em vigor e é contra o preconceito, pois proíbe a distinção em elevadores de prédios particulares. Confira a reportagem da Priscila Terezo, da TV Brasil. A Lei 7.957 proíbe as denominações elevador social e elevador de serviço nos elevadores dos prédios particulares da cidade do Rio. O objetivo dessa medida é coibir qualquer tipo de discriminação e também permitir o acesso de forma mais fácil nesses locais, evitando, por exemplo, a formação de filas. A única exceção são os elevadores de carga, que devem ser utilizados para o transporte de grandes cargas ou então de materiais de obras. A publicação saiu no Diário Oficial do município desta terça-feira e ainda precisa de regulamentação do Poder Executivo para que seja efetivamente aplicada. Segundo a lei aprovada, as penalidades previstas se houver o descumprimento são a advertência, no caso de uma primeira punição, e multa no valor de R$5.000 em caso de reincidência. O texto da lei ainda define que o valor dessa multa pode ser alterado de acordo com a atualização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial. A Amazônia registrou uma diminuição de mais de 30% no número de locais sob alerta de desmatamento. Os dados foram considerados animadores. Confira a matéria.
A notícia vem após 5 anos consecutivos de alta nos alertas de desmatamento. A redução foi de 33,6% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2022. Os dados são considerados preliminares e foram coletados pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER, do Instituto de Pesquisas Espaciais. É algo que nos anima, porque é uma tendência de queda que estruturalmente aponta na direção das metas que foram estabelecidas pelo governo. Mesmo com a redução nas áreas sob alerta de desmatamento neste primeiro semestre, não há garantia de que haverá diminuição no balanço anual. Isso porque esse levantamento é contabilizado entre 1º de agosto de um ano e 31 de julho do ano seguinte. Ou seja, os 5 últimos meses do ano de 2022 entrarão no cálculo para os dados anuais, que serão divulgados em novembro deste ano. A gente tem um prejuízo aí pela frente, vamos dizer, um prejuízo já contratado por conta de uma herança muito ruim que vem do governo anterior. Nós estamos no último mês de medição do desmatamento desse período que começou em 2022. De agosto a dezembro são 5 meses, e esse agosto a dezembro foi durante o período Bolsonaro. Nesses 5 meses, o desmatamento subiu 55%. Diferentemente da Amazônia, o Cerrado teve aumento geral de 21% na área sob alerta de desmatamento no primeiro semestre deste ano. Contudo, o mês de junho teve uma queda de 14%. Segundo especialistas, isso pode indicar uma tendência de declínio. Vamos ver agora se chega no Cerrado todas essas ações e essa evolução, né, para baixo do quadro do desmatamento que a gente está vendo na Amazônia. A impressão que a gente tem é que o governo concentrou bastante os seus esforços na região de floresta amazônica e que era realmente o certo a fazer nesse início de governo, e que agora o governo também está colocando esses esforços no Cerrado. Porém, nem tudo é comemoração no meio ambiente. O Ministério divulgou na quinta-feira esses números do desmatamento no primeiro semestre, comprovando queda no desmatamento da Amazônia em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas no Cerrado, a devastação bateu recorde, com aumento de 21%. De acordo com os dados do sistema DETER, do INPE, de janeiro a junho deste ano, o Cerrado perdeu 4.408 quilômetros quadrados de vegetação. Para se ter uma ideia, é uma área equivalente 4 vezes ao tamanho da cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo. O número é 21% maior que o primeiro semestre de 2021 e o maior desde 2018, quando o INPE começou a divulgar os dados. Realmente, celebra-se por um lado, lamenta-se pelo outro. O Ministério do Meio Ambiente precisa encontrar um equilíbrio para que continue reduzindo o desmatamento na Amazônia, mas não permita o avanço do desmatamento no Cerrado. Alguma coisa tem que ser revista para que o desmatamento seja controlado em ambos os biomas. Vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, outras notícias das cidades, a previsão do tempo e também você vai conferir o plantão policial. Em instantes. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti. Chegando para o segundo bloco do nosso Jornal Regional e vamos mais uma vez a um giro pelos municípios. O 21º Festival Sesc de Inverno está com uma programação imperdível. Um dos maiores eventos culturais multilinguagem do Brasil vai acontecer de 15 a 30 de julho em 17 localidades do estado do Rio de Janeiro, tendo como cidades polo Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, na região serrana. Algumas das atrações, Fafá de Belém, Simone, Paulinho Mosca, Martinalha, Vanessa da Mata, Lué de Luna e Bloco da Terreirada, são algumas das atrações musicais. Além disso, o evento contará com atrações teatrais de peso,
como as peças O Pior de Mim, com Maite Proença, e A Lista, com Lídia Cabral e Júlia Bertoli, que é a filha da atriz. O tema escolhido para as atividades do festival foi Entrelaçar, baseado no movimento da natureza, especialmente nas raízes das árvores, nos circuitos eletrônicos e no código do DNA humano. O entrelaçamento representando, segundo a ideia do festival, o passado, o presente e o futuro. A partir do tema, a curadoria do Festival Sesc de Inverno 2023 elaborou uma programação que mistura linguagens artísticas, nomes consolidados da cena artística nacional e novos talentos. A interação entre artistas e o público também será contemplada na edição segundo o Sesc. A programação tem espetáculos de dança, música e teatro, e ainda cinema, literatura, circo e artes visuais. A entrada para os eventos vai ser gratuita ou a preços populares. A gente destaca, por exemplo, a cantora Vanessa da Mata, ela vai ser atração em Teresópolis e Rio das Ostras. E nas próximas edições nós vamos atualizando a programação do festival nos municípios. Vamos agora destacar uma notícia que foi trazida pela Band News sobre o transporte público no estado do Rio de Janeiro. Segundo a emissora, Washington Reis, que é secretário de Transporte do Rio de Janeiro, afirmou que haverá licitação para barcas no mês que vem. A licitação deve incluir a criação de 2 estações em São Gonçalo, uma em Duque de Caxias e outra em Magé. Está aí uma notícia positiva, né, principalmente para os moradores de Magé, que passariam a contar com uma nova alternativa de transporte. Agora a gente destaca também que a Band News trouxe polêmica sobre o Washington Reis em virtude de uma viagem do secretário estadual de Transportes até a região de Caracas, capital da Venezuela, que, segundo a emissora está apurando, teria sido patrocinado por uma empresa envolvida numa possível negociação com a Supervia, que hoje é a responsável do transporte ferroviário. Muita polêmica em cima dessa questão envolvendo o nome do secretário Washington Reis. Bom, nesta quarta-feira, dia 12 de julho, será inaugurado um novo polo do Centro Universitário Unifeso. Será na cidade de Magé. O prédio de 2 andares ficará no centro da cidade, na Rua do Fórum, ao lado da Praça da Prefeitura, e é equipado, segundo a Unifeso, com mobiliário moderno e equipamentos de ponta. No primeiro andar vai estar a área de convivência e sala de estudos. Já no segundo pavimento, salas de aula, laboratórios de informática, de nutrição, de anatomia e de química. A infraestrutura também irá disponibilizar Wi-Fi liberado, ar-condicionado, elevador e banheiros com acessibilidade. O endereço é a Rua Domingos Belize 236 e a inauguração está prevista para as 4 da tarde dessa quarta-feira, dia 12. Os estudantes de Magé vão dispor de cursos nas modalidades online e também híbrida, que combinam online e presencial, de administração, biomedicina, ciências contábeis, educação física, farmácia, nutrição, pedagogia, tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, tecnologia em gestão ambiental, tecnologia em gestão comercial, tecnologia em gestão financeira e também de gestão pública e gestão de recursos humanos, além de tecnologia em logística e tecnologia em marketing. Para oferecer a educação à distância, a EAD, o Unifeso passou por uma reestruturação há alguns anos, criando competência interna com uma equipe multidisciplinar. Mais uma opção para os estudantes mageenses, que muitas vezes, muitos deles inclusive, se dirigiam a Teresópolis para fazer esses cursos. Bom, de 14 a 23 de julho, o Instituto Del Arte promove a 22ª edição do tradicional Festival de Inverno de Petrópolis. Serão 10 dias repletos de atrações de alta qualidade artística, em locais como a Catedral São Pedro de Alcântara, o Palácio de Cristal, o Centro Universitário do Unifase, o Centro Cultural Raul de Leone e a Casa Stefan Zweig. Toda a programação é gratuita, ancorada na campanha da solidariedade, com o objetivo de arrecadar alimentos para instituições carentes da região. O concerto de abertura será na sexta-feira, dia 14, às 19h30, com a Camerata Antíqua de Curitiba, na Catedral São Pedro de Alcântara.
O último final de semana em Guapimirim foi marcado pelo primeiro encontro de carros antigos. A gente vê imagens aí do público se divertindo e apreciando verdadeiras raridades que foram trazidas pelos colecionadores, expositores que participaram desse evento realizado no Parque da Cidade, no bairro da Cotia. O evento aconteceu sexta, sábado e domingo, movimentando o município de Guapimirim, não só com a presença do público que curte, que coleciona, que está envolvido nessa questão do carro antigo, como também dos curiosos de Guapimirim, de Magé, de Teresópolis e de outras cidades que vieram até Guapimirim para poder conferir de perto as raridades e as demais atrações. Um evento que chega para marcar e provavelmente se tornar aí mais um evento tradicional no calendário de Guapimirim. Falando ainda de final de semana, fica o registro também, falando de Petrópolis, que aconteceu o final da Bauernfest, a tradicional festa do colono alemão. Mais uma vez, um grande público esteve prestigiando o evento que movimentou vários espaços na cidade imperial. Momento agora de conferirmos a previsão do tempo para a região sudeste. É a previsão do clima-tempo. Nesta segunda-feira, sobre o sudeste, boa parte da região deve manter a condição de tempo firme, o sol aparecendo de maneira integral, com pouca nebulosidade. A chuva acontece apenas no sul de São Paulo e em áreas do litoral do Espírito Santo, e mesmo assim o volume acumulado é pouquíssimo expressivo. Falando nas temperaturas, mínima de 14 graus em Belo Horizonte, 15 em São Paulo, e a temperatura máxima chega na casa dos 26 graus em Vitória, não é uma temperatura muito elevada, e no Rio de Janeiro, 27. Chegando agora com o noticiário policial dos municípios, e a gente começa pela região dos Lagos. Após 27 horas, terminou na sexta-feira, dia 7, por volta das 3 da tarde, o júri popular que julgava o caso de Jennifer Tiffany Veiga Pires, que desapareceu misteriosamente em Rio das Ostras em 2014. Os envolvidos no caso, o Steve Jonathan Lopes Barbosa, ex-marido de Jennifer, e Eric Johnson Lopes Barbosa, que é irmão do outro envolvido e é policial militar, foram absolvidos pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver durante tribunal do júri realizado no Fórum de Rio das Ostras. O júri acabou concluindo pela falta de indícios de autoria e também materialidade. Jennifer desapareceu em 2014, mas o inquérito só foi aberto em 2017, quando uma testemunha revelou ter visto o companheiro dela, o irmão dele, o policial militar, sujos de sangue. Desde o ocorrido, os pais da jovem iniciaram um trabalho incessante de buscas por Jennifer e o caso acabou mobilizando toda a população de Rio das Ostras. Independente do júri popular, o lado triste aí desse fato é que é um caso que segue sem solução e sem uma resposta para a família da vítima. Bom, na última quinta-feira, dia 6, a Polícia Militar capturou uma foragida da Justiça, identificada como EDSCR, os iniciais do nome da acusada, no município de Araruama. A ação teve como base informações levantadas sobre a suspeita que fazia parte de uma quadrilha especializada em grilagem de terras. Os agentes localizaram a mulher em uma loja na Avenida John Kennedy, no centro de Araruama. Ela estava prestes a concretizar mais um golpe imobiliário, oferecendo ilegalmente um terreno de 800 metros quadrados pelo valor de R$10 mil. A investigação indicava que a vítima seria mais uma pessoa enganada pela quadrilha. Segundo a PM, além das acusações de grilagem de terras, a acusada tinha um mandado de prisão por homicídio em aberto contra ela. Em 2019, ela incendiou o ex-companheiro, que foi a óbito dias depois do ocorrido. A foragida foi conduzida para a 118ª Delegacia de Polícia em Araruama, permanecendo sob custódia até ser reintegrada ao sistema prisional. E a polícia de Guapimirim prendeu um homem de 32 anos, identificado pelas iniciais CAS,
que vendia entorpecentes na cidade e também em Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea. Ele foi preso preventivamente na tarde da quinta-feira, dia 6. A captura foi feita por policiais da 67ª DP de Guapimirim, em cumprimento de mandado expedido pela primeira Câmara Criminal do Rio de Janeiro. O suspeito já havia ficado na cadeia entre 18 de julho de 2018 a 2 de fevereiro, na época que traficava no bairro Jardim Guapimirim. Após cumprir parte da pena, ele conseguiu se mudar para Casimiro de Abreu e voltou a atuar no tráfico. A mudança de cidade foi justamente para não chamar a atenção dos policiais que atuavam no município de Guapimirim e evitar nova prisão. Mas como em 24 de abril de 2022, já em Casimiro, ele foi preso novamente em flagrante por tráfico, mas acabou sendo solto na audiência de custódia, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MP, recorreu da soltura e um novo mandado de prisão foi expedido no último dia 27 de junho. E só foi ser cumprido porque aí a polícia de Guapimirim teve que fazer novas investigações para reencontrar o réu lá em Casimiro de Abreu e ele foi preso 4 vezes pelo mesmo tipo de crime. Que coisa, né? E mostra aí as brechas que o nosso sistema penal acaba concedendo à criminalidade. Bom, e agora a gente traz matéria de última hora em Guapimirim. Homem assaltado, a tentativa de assalto, homem baleado quando saía da agência do Itaú, no centro da cidade. Antônio Alexandre traz mais detalhes do fato. E no município de Guapimirim, por volta das 14h40, um assalto à agência do Banco Itaú, na reta avenida principal da cidade. 2 elementos descritos por populares renderam um cliente que saía do banco e esse, ao ser anunciado o assalto, reagiu imediatamente quando tomou 2 tiros ao reagir à ação dos criminosos. Eles fugiram do local sem paradeiro exato. Estamos agora com a reportagem no local, esperando o desdobramento do acontecido. O cidadão foi encaminhado ao hospital, ainda não identificado, está sendo atendido na emergência. Agora vamos falar de Teresópolis, onde após receber informações do Disque Denúncia, a Polícia Militar prendeu o elemento conhecido por Danaique, fazendo o tráfico de drogas no bairro do Pimentel. Os policiais Patamo 1 e 2, juntamente com o serviço reservado da Polícia Militar, foram até a rua Manuel Carreiro de Melo, na servidão da Escolinha, no bairro do Pimentel. Só que o elemento, ao ver os policiais, tentou fugir, acabou, no entanto, sendo detido, né, e acabou também, tentou se livrar das drogas, mas as drogas foram recuperadas num terreno próximo e tanto o suspeito quanto o material apreendido foram levados para a 110ª Delegacia de Polícia. Bom, já chegando ao final desta nossa edição de hoje, a gente destaca que no Esporte Mais você confere o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Esporte nas Cidades e muito mais. Aproveitando para parabenizar a equipe de Guapimirim Sub-17, que venceu Teresópolis por 2-1 e se garantiu aí como campeã da região serrana no Campeonato Estadual de Seleções, indo agora para a fase do mata-mata com os campeões das outras regiões. Mais detalhes na próxima edição do Esporte Mais. Obrigado a você que nos acompanhou nos canais e plataformas que transmitem o Jornal Regional. Obrigado à nossa equipe técnica e até a próxima edição.